Vou para casa. Então, em nome de Jesus, abençoe. Oh, aleluia. Gênesis, capítulo 5, versículo 20. Quando eu cheguei, a palavra inicial deu início confirmando essa palavra. Quero até voltar aqui nessa palavra e ler ela, antes de estar lendo Gênesis capítulo 50. 1 Pedro, no capítulo 2. O primeiro versículo diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Aleluia. Amém? Agora nós vamos para Gênesis. Glória a Deus, meu Pai. Capítulo 50 e o versículo 20 e o 21 vou estar lendo. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus me intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, Espírito Santo de Deus, Pai, vem abrir nesta noite a nossa mente, nosso intelecto, Pai, para nós, Senhor, entendermos e compreendermos que o Senhor, Pai, desde a hora que começou essa vigília, o Senhor está falando e o Senhor ainda quer falar nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, que eu receba na audiência, que eu conhecer, Pai, voz, Pai, para falar o que o Senhor quer que venha ser falado aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, agradecendo o Senhor pela sua oportunidade a qual o Senhor nos dá. Quero dizer para os irmãos, enquanto nós estávamos vindo para cá, a gente estava em Caldazinha, e aí nós nos deparamos com uma situação, e nós ficamos presos ali mais ou menos uns 40 minutos. Irmãos, mas eu orava para que eu ficasse ali preso e voltasse para trás, e o Senhor levantasse outra pessoa para trazer a palavra. E eu falava, Senhor, ô Senhor, o Senhor tem o poder de levantar outra pessoa ali, se esse empecilho que for para nós não estarmos lá, que o Senhor venha, Senhor, fazer que nós voltamos ou que nós passamos. Logo em seguida, o Senhor abriu ali, louvado seja, as portas, e nós passamos e nós estamos aqui para falar disso, no meu coração toda madrugada. E quando a Lucia tomou a palavra aqui, ela citou 2 vezes a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Essa palavra aqui tem mais ou menos 15 dias. Eu ministrei ela, mas o Senhor me levou para falar de sonhos. E quando o Senhor me levou a falar de sonhos, o Senhor queria passar para as irmãs se verdadeiramente o sonho que elas tinham sonhado era o sonho de Deus. Se verdadeiramente tinha sido Deus que tinha sonhado aquele sonho para ser um propósito para algo nas nossas vidas. E eu fiquei meditando naqueles sonhos e falei, Senhor, a metade dos sonhos que hoje eu estou vivendo, há mais de 20 anos o Senhor já havia demonstrado. Aleluia. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor, Ele alinha processo para o propósito. Então eu louvo o Senhor, e quando nós sonhamos algo a nosso respeito, é isso que vai acontecer nas nossas vidas. Mas muitas das vezes, quando Deus não sonha o seu sonho, é porque os seus sonhos, Ele vai te entregar no alinhamento que você se posicionar diante do Senhor. E essa palavra, a qual todos conhecem, é uma palavra bem conhecida de José, de 17 anos, que foi vendido. Irmãos, 17 anos,
12 irmãos, e 10 irmãos eram contra ele. Será que foi o versículo que nós lemos aqui no início? Invejas, engano. Isso são as portas que nós abrimos para o nosso coração, da inveja, do ciúme. E muitas das vezes citamos até versículos bíblicos e para nós estarmos alicerçados no engano a qual nós vivemos. Vocês sabiam? Por isso que nós temos que saber a palavra, viver a palavra e praticar a palavra. Porque a palavra, quando ela é praticada, irmãos, o processo a qual nós estamos faz dar o processo, faz dar o propósito. Porque todo o processo gera uma vitória, gera uma bênção nas nossas vidas. E quando Deus sonha o sonho para José ser governador, não foi José que sonhou para ser governador. José era servo. Ele estava no campo, cuidando ali do rebanho do seu pai, tanto ele como os irmãos dele. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o pai dele amava ele. Ele era amado do seu pai. Tinha uma diferença. Quando o filho ele é amado do seu pai, é porque ele é obediente. É quando o pai está falando, o filho está ouvindo. Mas não é só ser ouvinte, irmãos. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Não é só ouvir e guardar versículos para dizer: sou mais do que vencedora, o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Não, irmãos, nós temos que ser obedientes à palavra e viver ela, porque essa palavra aqui ela vai ser a bússola da sua vitória, ela vai ser a bússola a qual você vai chegar no propósito da sua vida. Porque quando nós nos levantamos, irmãos, para alcançar algo da parte de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque quando José é jogado no poço, ali poço está dizendo desvaziar. Nós temos que nos desvaziar de nós mesmos. Nós temos que colocar nós em posição. Posição de quê? De soldado. E eu louvo o Senhor por essa palavra. Tem muita gente que ama essa palavra, porque quem não quer ser governadora? Quem não quer ser governador? Mas quem quer passar o processo que José passou? Hoje em dia, irmãos, os crentes eles estão meio no terra. Quando começa a passar um processo, ele vem com o jeitinho brasileiro dele para ajudar Deus. Porque ele quer que o processo dele não seja um processo lento. E processo, irmãos, ele tem que ser lento. Ele não pode ser rápido. Porque se ele for rápido, está sendo muito fácil. Você não vai dar valor no que você vai obter da parte de Deus. Então, quando José, ele é jogado no poço através dos seus irmãos, imagina vocês, você vai atrás dos seus irmãos, e ali, antes de você chegar a eles já estão maquinando mal para fazer contra você. E quando você já chega, o mal já está pronto. Foi quando Deus despertou Caim. Quando Caim viu que Deus tinha recebido a oferta do seu irmão Abel, ele logo já deixou o inimigo entrar no coração dele. Já fechou o coração dele. É igual quando nós estamos na fila para receber algo. E nós recebemos. E quem está lá atrás, quando chega, acaba. Irmãos, eles olham com um olhar de desprezo, de ódio, porque nós recebemos e eles não. Mas eu quero dizer para vocês, vamos abrir o nosso coração
para as coisas de Deus, as coisas celestiais. Deus abrir o nosso coração, para nós entendermos o que é verdadeiramente ser um cristão, o que é ser um cristão para servir a Cristo. Nós não estamos servindo homem. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos para servir a Ele, que é o Todo-Poderoso. Não é para entrar na igreja e repitar um rótulo, irmãos, de ser crente, de estar todos os dias, de estar nos outros cultos para dizer que você está aqui. Eu estou indo para a igreja porque eu quero mostrar para o meu pastor que eu estou aqui. Não, irmãos. Vinha para a casa do Senhor para servir Ele. José começou a servir o pai dele, para levar notícia dos irmãos dele para o pai dele. E ele trazia más notícias dos irmãos. Porque todas as vezes que eles iam atrás do irmão deles, os irmãos deles não estavam na posição que deveriam estar. É como o Senhor, irmãos, quando vem para a casa do Senhor, uns vêm e outros não. Cada culto vem uma quantidade. Nunca está no lugar certo, na hora certa, cristão. Todos os cultos. Porque se nós servimos ao Senhor, nós temos que estar aqui, irmãos. É sempre oração, é baixo da mesa, é culto de domingo, é terça, é sexta, é quinta. Nós temos que estar aqui. E os irmãos de José não eram assim. Eles iriam fazer uma coisa e faziam outra. E José trazia. E logo acontece que José vai com a túnica dele, a coroeira. Olha, irmãos, a túnica de José está simbolizando as vestes de Jesus. A túnica de José. Quando é rasgada a túnica de José, para que eles venham jogar no poço e depois ali matar, não pode. Olha o tanto que eles têm. A palavra do Senhor fala que eles matou um bode. Não foi nem uma ovelha, foi um bode. Para levar toda a rasgada. E ali, aquelas vestes que traziam a coração dos irmãos de José, aquelas vestes que eram cobiçadas pelos irmãos de José, aquelas vestes, eles fizeram questão de rasgar elas. Eles tinham prazer de rasgar aquelas vestes. E joga José no poço e o José fica ali. A palavra do Senhor não vai dizer se José ficou horas, só vai dizer que eles jogaram eles e eles foram tomar café, mas eles foram lanchar. Olha como está o ser humano. Já começa aqui, ó, no Velho Testamento e no Novo. No Novo nós vimos o que eles fizeram com Cristo. E logo em seguida, que ele sai. Poço quer dizer lugar de descida. Salmos 40, versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição. E Salmos 40, versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição. E quando José era levantado, tirado daquele poço, era um poço de perdição. Que ali, você imaginou se ele tivesse água, ele tinha morrido afogado. Ele não estava ali. Mas quando alguém tem um propósito, ele não morre na caminhada. Ele não morre. Ele vai ficar triste, passando por lutas, prova, tribulação, mas ele vai estar triste para receber a vitória dele. E quando eles tiram José do poço e vem uma carruagem, eles vendem José para ser escravo. Aí começa a escravidão de José, porque ele foi vendido. Mas a escravidão de José, o que eu louvo ao Senhor, que os
servo do Senhor, aonde ele chega, ele tem que fazer uma diferença. Vocês estão Glória a Deus. Mas a diferença do cristão não é só ele mostrar que ele é humildezinho, ele é caladinho, ele se mostra um homem e uma mulher que se diz ser muito tímido, humilde. Cuidado, irmãos, com a consciência dos seus olhos. Muitas vezes, quando você vê alguém que é muito caladinho, muito humildezinho, não quer dizer que ele verdadeiramente tem o fruto do Espírito Santo. Não vai dizer que ele é uma pessoa mesmo que você pode confiar nele. O servo de Deus, quando ele chega no lugar, o ambiente precisa se movimentar a seu favor. Porque o servo de Deus, quando ele chega, o ambiente ele precisa ser mudado. Eu não sei vocês, irmãos, mas as pessoas que andam falam comigo assim: quando você chega, o ambiente muda, irmãs. E eu não sei por que o ambiente muda. Muitas das vezes, irmãos, o ambiente não muda, não está bom, não. Muitas vezes até está ruim, mas muda a seu favor. Porque algo diferente ali tem que acontecer. E José, quando vai para a escravidão, ele era escravo, mas o ambiente movimentava a favor dele, que ele ali como escravo, ele estava ali para servir, mas logo mudava a situação, porque Deus era com ele para prosperar o caminho, prosperar aonde ele chegasse. O crente tem que aonde ele chegar, algo tem que prosperar. Tem que prosperar como, irmão? Às vezes nós não temos nem dinheiro, não, irmãos. É espiritualidade. O espiritual precisa se movimentar e algo sobrenatural acontecer. É alguém, irmãos, não ter, quando está em pecado, não dá conta de olhar nos seus olhos. É isso que tem que acontecer. Ou a pessoa quer a libertação ou ele corre. Isso que acontece. Mas na casa do Senhor, irmãos, aqui começa a vigília. Nós deveríamos estar orando, era 2, 3 horas aqui. 1 hora é muito pouco. Essa semana nós ouvimos uma palavra. Nós estamos, irmãos, tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos longe. Nós entramos para a casa de quem? De Deus. Mas nós não damos conta de orar nem 1 hora. Foi assim com os discípulos. Jesus levou 3 discípulos para orar com ele, porque ele sabia que estava chegando a hora. Ele sabia para onde ele ia. É igual nós estamos aqui, irmãos. Eu conheço aonde é a minha dor. Eu conheço aonde é que a correia tem apertado. Então, por isso, irmão, se movimenta a eu ter que orar, a eu ter que clamar, a eu ter que buscar. Igual quando nós entramos para a casa do Senhor, quanto mais nós orar, mais poder de Deus tem. Quanto mais nós orarmos, mais o céu se movimenta ao nosso favor. Quanto mais nós orarmos, mais o Senhor faz milagre na nossa vida. Quantos livramentos o Senhor nos dá. Ontem, quando nós estávamos indo para Caldacinho, nós nos deparamos com um acidente. Graças a Deus eu já tinha tirado os corpos. Ali aquela baixada, o caminhão perdeu o freio. Nossa, o acidente foi tão feio, a batida foi tão forte, que ele foi assim, então ele tinha que ter parado assim. Ele bateu no ar e ele rodou assim, um caminhão muito pesado e grande. Apareceu 3. Quantos livramentos o Senhor nos dá? Glória a Deus. Que o Senhor nos dá. Quando nós estamos na escravidão, é aonde eu mando morrer quem aprende a obedecer, não
correr. Quem aprende a obedecer não pode governar. Será que nós estamos obedecendo Deus mesmo? Será, irmãos? Nós estamos sendo obedientes. José só ouviu falar dos milagres que Deus operava no tempo do bisavô dele, no tempo do poder e no tempo do poder. O pai dele contava o que o Senhor já tinha manifestado sobre eles. Aleluia. Ele só ouvia falar. Ele era um jovem obediente. Ele estava ali para obedecer a voz do Todo-Poderoso. Irmãos, vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos viver mais a palavra. Não vamos ficar só de mais um culto, a qual foi aqui, opa, foi o batismo com o Espírito Santo. O Senhor falou comigo, o Senhor fez uma obra. Enquanto é amanhã, bate o desespero na alma de novo. Volta tudo de novo. Vamos nos posicionar. Vamos nos alinhar. Como José, o tempo todo, ele se alinhou. Ele se alinhou porque ele sabia que Deus tinha dado sonho para ele. E no processo a qual ele passou do poço, da escravidão, ele começou a ser tratado e começou a vir o discernimento para ele. É aonde nós lembramos de quem? De Daniel. Quando Daniel foi levado cativo para Babilônia, ele e muitos jovens hebreus. A palavra do Senhor, se você ler, não eram só 4, não. Tinham mais hebreus ali. Mas somente um corajoso, jovem, ali se posicionou a alinhar o coração dele no céu. A alinhar o coração dele a não contaminar com as iguarias dele. Glória a Deus. E ele, naquele momento, ele alinhou. E quando ele alinhou, 3 falou assim: eu não vou ficar para trás. É igual quando as pessoas falam: colhe em alguém que é sucesso. Colhe em alguém que ora para você começar a orar. Anda com quem é espiritual. Porque quem é espiritual tem o discernimento de Deus. E vai te ajudar a você não cair. Irmãos, mas não brinque de ser espiritual sendo que você não é. Não brinque com as coisas, não. Vamos parar o nosso eu, o nosso orgulho. Vamos parar de bater no nosso peito. Eu faço, eu posso. Não, nós não podemos fazer nada. Nós não temos nada se nós não tiver Deus. Se Deus não quiser, ninguém faz. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos receber o que o Senhor quer que nós venhamos a receber. Vamos pedir, Senhor, para alinhar o nosso coração no céu. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque quando nós não alinhamos o nosso coração no céu, nós nos frustramos, nós adoecemos, porque passa ano, você começa a perder o que o Senhor queria que você tivesse de pé. José não vacilou a fé dele. José esteve ali e logo passa a ser mordomo. Aí agora é para os homens. Porque muitas das vezes bate muito só nas irmãs, né? Bate no jovem, bate nas crianças. Bate lá dentro, sabe? Aí José vai para dentro da casa de Potifar. Aí, varões, vocês acham que o diabo vai colocar qualquer coisinha na frente de vocês? Vai colocar um prato a qual não vai chamar atenção? Não vai colocar qualquer coisa? Não. Era uma mulher linda, uma mulher cheirosa.
mulher que andava comida, porque ela era rica. Será que os varões conseguiam vencer essa tentação como José venceu? Não foi só uma vez que ela foi em cima de José, não. Foi muitas. José ficou muitos anos dentro da casa do Potifar. Ele não ficou 1 ano, 2 anos, não. E aí? Será que vai dar conta? Se não estiver na oração, no jejum, e no querer, e na renúncia, não dá conta. Só tem um jeito de não ter jeito. As pessoas falam assim, não, mas Deus, Ele faz a jeito. Quando você não quer, não tem jeito. Vocês sabem? Não. Por isso que nós temos que falar todos os dias, Senhor, eu quero melhor do Senhor. Senhor, eu quero ser melhor na sua presença. Eu preciso mudar. Se os meus olhos me fazem pecar, arranque ele, Jesus. Me coloca certo. Porque é melhor entrar sem os olhos do céu do que perder a alma para o inferno. Glória a Deus. José foi lindo, né? Um jovem bonito. Tinha estatura. Porque a palavra do Senhor fala que ele tinha estatura. E era bonito. E aquela mulher bonita, ela não ia se encantar com qualquer coisa. Mas ele tinha algo que ainda chamava mais a atenção dela. Ele tinha o brilho do Espírito Santo. Ele tinha algo que ela não tinha. E ela queria usurpar aquela glória que ele tinha em nós. Porque ela não tinha, então ela queria nada. Mas ele foi fiel a Deus. Glória a Deus. José soube falar não para aquela mulher. Porque ele sabia que o Senhor iria levantar ele. Ele já tinha um discernimento. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós sabemos qual é o nosso dom. Nós não queremos usurpar o dom de ninguém. Nós sabemos o que é o nosso dom. Não, eu sei orar. Não, eu sei interceder. Não, eu profetizo. Eu tenho o dom de cura. José já sabia que ele tinha um discernimento. E nos sonhos que Deus tinha dado para ele, eu vou ser uma pessoa grande. Eu não vou ser qualquer pessoa. Porque se meu pai e minha mãe se dobravam, meus 11 irmãos se dobravam diante de mim, então o Senhor vai fazer coisas grandes também. Glória a Deus. Então, quando nós obedecemos, quando nós alinhamos ao propósito do Senhor e nos posicionamos em Deus, nós rejeitamos qualquer praga. Pode vir o que vier, que nós falamos não, e nós corremos. Nós não ficamos ali não, irmãos. Tem muita gente que fala, não, eu nunca pequei, eu posso estar em qualquer lugar. Pode, porque a palavra do Senhor fala para você fugir da aparência do mal. E José não correu, ele não quis ficar ali, mas depressa ele correu. Porque se ele ficasse, ele tinha caído. Se ele ficasse, ela ia, é igual você ouve uma coisa, amanhã você ouve outra. Depois você ouve outra, e você logo cai. Então corre da aparência do mal. Não brinca com o mal, porque o mal não brinca com você. O mal quer somente te destruir e te lançar no abismo do inferno. É isso que a palavra do Senhor fala. Por isso nós temos que correr, em nome de Jesus. E aí vem a prisão de José. José ficou alinhado no poço, ficou alinhado na escravidão. Morreu da tentação. E aí vem a prisão dele. Olha, quando nós nos deparamos com uma prisão, eu não sei se alguém já visitou um presídio, mas assim, eu nunca fui, mas a gente imagina e a gente já vê na televisão. São 4 paredes que você fica só. Outras você fica com outras pessoas que você nem conhece, nem sabe. E aí quando você começa a conversar, cada um tem uma história mais cabulosa. Não é assim? Porque não estão no mundo. Mas José tinha sido lançado ali, sem pecado,
sem fazer nenhum delito. José foi lançado na prisão. Mas como ele já estava no último estágio dele, o que foi mais lindo? O carcereiro entrega a chave para ele. Aleluia, Jesus. Sabe por que o carcereiro entregou a chave para José? Porque ele sabia que ele era o libertador da fome que vinha para as nações. José foi levantado quando Deus sonhou para ele ser libertador das nações da fome. Porque muitos iam morrer, mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Então ele entrega. Olha, eu sei que você, é como a gente, irmãos, a gente tem que entrar na história, viver a história. Não adianta eu só ler, eu não vou entender. Quando eu era nova convertida, que eu pegava a palavra do Senhor, era como eu estava dentro da história. Parece que eu fazia parte ali da história. Toda vida eu sei que ler a Bíblia, para não ficar enganado. E aonde mais queimou meus passos é porque antes de eu aceitar Jesus, eu amava ver minha irmã falar os testemunhos dos milagres, do que Deus falava, do que Deus fazia. E eu ficava prestando atenção e falava, mulher, se eu senti o Senhor, você é diferente. Eu vou ser diferente. Porque eu quero ver todos esses milagres acontecer. Glória a Deus. Eu quero ver o Senhor libertar, salvar. E vamos ter uma coisa mais gratificante para mim. Eu amo, eu amo. Pode levantar quem for para tentar nos derrubar, nos destruir. Mas eu peço ao Senhor, não arranca a chama do amor, porque esse coração de ver o Senhor falando de ver o Senhor manifestando o que está em treva, a glória a Deus. Quando você depara com uma situação que você nem sabe da situação, e quando você começa a olhar para a pessoa, é como o Senhor passa assim, o filme da história dela. Eu falo, Jesus, isso está passando. Jesus, mas eu acho lindo. E quando o Senhor fala, a pessoa ainda fala assim, meu Deus. Quem falou isso para você? Eu sei não, eu sei que Deus está passando. Eu não quero nem saber. A única coisa que eu quero saber é que o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Coloca uma coisa na cabeça. Nós não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala que nós somos vasos. A palavra do Senhor fala que nós somos canal para o Senhor falar. Então ele é que fala. E quando ele fala, aleluia, Jesus. A entregar livramento. E quando ele fala que ele tem o discernimento que ele tinha, logo ele fala, quantos são aí que eu vou dar? Vou falar o que o Senhor colocar no coração. E ele fala e acontece. Glória a Deus. Mas ele não lembrou de José. O Senhor fez ele esquecer de José. Ele foi para o palácio, servia ao rei, mas não lembrava de José. José ainda precisava estar ali, sendo preparado. José ainda precisava ser lapidado. Não, nós temos que passar pela água, pelo fogo. Já imaginou, irmão, você está no fogo? Irmão, não sei nem aonde nós está mais. Eu falei para Jesus, entra numa fogueira e já cai morto. Aí a fogueira apaga, você já caiu na hora. Ajuda nós, Jesus. Se servir o Senhor, o sangue é poder, poderoso. For assim, vamos continuar servindo o Senhor. Porque o céu só entra corajoso. No céu não entra covarde. No céu, o Senhor agrada daquelas pessoas que têm coragem de servir Ele, de não blasfemar o nome dEle. Amém. Glória a Deus. Irmãos, espere o tempo do Senhor e a sua vida. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos
familiar. Irmãos, qualquer provinha nós desistimos, nós não concordamos, nós desistimos e paramos de vir para a igreja por causa de qualquer coisa. Não é tempo mais disso, não. Nós temos que ter coro de crocodilo já. É deixar bater, deixa bater e voltar para lá. Nós precisamos levantar esse exército. É agora. Jesus está às portas. Se vocês ainda não se ligou no sistema qual está aí, não, ele já se levantou o sistema. O sistema se levantou assim, irmão. Ele está nem camuflado mais, ele não está. Quem falar, não, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo, não. O diabo não está vindo mais. Igual muita gente falava, ele vem com um homem bonito. Não, você está vindo de cara agora, sim, andando na sua frente. Sim. E o sistema ali está mostrando tudo que você lê. Se você lê a palavra, conhece a palavra, aleluia, Jesus. Nós crentes, se ficar vacilando, se ficar dormindo, se ficar nas mesmas meninices que nós temos, nós vamos ficar. Se nós não estamos dando conta de subir na primeira chamada, e fala assim, nós estamos vendo a graça. Será que nós vamos subir na tribulação? Na segunda chamada? Não dá conta não, porque em Apocalipse fala que é irmãos. Quem tem filhos, principalmente, ele vem, pega seu filho e entrega Jesus. Botar aí o revólver apontado na cabeça do Josué. E aí, você vai negar Cristo? Lá em Babilônia, muitos hebreus negou Cristo. Muitos. Quando levanta uma fornalha de fogo, muitos se ajoelharam diante de Deus. Somente 3. Somente 3. E tinha mais ali. Não era só 3. Daniel, a palavra que não estava, ele estava em viagem. A questão era 4. Sim, só 3. Aí põe um revólver na cabeça. Eu fico até preocupado com meu marido. Se pegar a filha dele e os netos dele, tem não. Ajuda o Juvenal. Que ele deixa não. Então, você que ama a sua família, você precisa subir na igreja. Oh, glória a Deus. Porque na segunda você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer por causa de Cristo. Você vai ter a escolha de colocar o chip. Porque o chip, ele vai vir. Você que vai ter que negar. Tem muitas pessoas que falam no celular do chip, que já tem não, irmãos, não é não. A palavra é bem clara. Você vai ter que negar Cristo e colocar. Então, irmãos, vamos firmar agora. Aleluia. É agora o tempo Glória a que nós Deus, firmamos Senhor. na casa do Senhor. Não queira, eu não gosto do irmão, eu não concordo com isso. Irmãos, vocês sabiam que muitas coisas o Senhor vai cobrar é de quem Ele entrega mais. Sim. Então, sirva Cristo dentro da igreja. Aleluia. Dentro da sua casa não é lugar de você congregar, não. É dentro da casa do Senhor. E a
aqui em Goiânia, ela está morando em Sergipe, e ela me visitou na segunda-feira, e ela falando para mim que em Sergipe as igrejas são muito grandes, 500, 1000 pessoas, e lá, dizendo ela que a pregação é só de chave, é só de vitória, é só de bênção. Eles não pregam o arrebatamento. E ela dói na alma dela de não estar aqui junto conosco, de ouvir a palavra, a verdade. Porque em outras igrejas você já não está ouvindo mais. Porque infelizmente a casa do Senhor tem sido comércio, infelizmente. Mas que não seja por isso que você abandonar Cristo, não. Se você conhece a palavra e pratica ela, fique firme em Cristo Jesus. Não abandona Cristo por nada. Porque quando nós estamos passando o processo, é quando nós vamos alcançar o nosso propósito, a nossa vitória. Então, firma aonde você está, firme. Porque José, quando é lembrado, quando Deus fala assim, ó, o copeiro, lembra de José. Mas o som do Senhor dá, que a fome está vindo. As igrejas, os membros estão com fome da palavra. Irmãos, o povo está sedento pela verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi aqui, ó, envia fome. E se José não saísse da prisão, José não ia ser o libertador, mas o Senhor despertou ele. Aleluia. Aí ele dá o cumprimento na obra, porque ele tinha que ser louvado. Vai chegar um tempo que nós vamos nos levantar, mas não é para o homem, irmãos. Vamos nos levantar a fazer a obra para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tem vidas morrendo, tem vidas precisando de uma palavra. E muitas das vezes nós usamos a vergonha, nós usamos não, aquela pessoa ali não quer ouvir isso, não quer, irmãos, ela só quer ouvir uma palavra sua, para ela render aos pés do Senhor, porque a humanidade, ela já sabe que o Senhor vai vir buscar a igreja, e esse mundo vai ser uma destruição. Todos falam que Jesus está voltando. Então, é tempo de nós começarmos a nos levantar e a pregar esse evangelho, a trazer almas para a casa do Senhor, porque o propósito de José era salvar aquelas nações da fome. E agora vem Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aleluia. José salvou a nação. E Jesus Cristo decanta lá, Deus que fala, decanta, decova, salvou a humanidade, agora a salvação. E Jesus está aqui para salvar. Como foi dito, você ia mudar o Espírito Santo de Deus a receber o Espírito Santo. O nome do Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ser convidado para a sua vida.
eu nunca participei, porque eu era nova convertida naquela época, e eu lembro que tinha irmão, a gente chegava no ciclo de oração, os irmãos estavam saindo da vigília para ir trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes a gente não vem orar porque eu tenho que trabalhar amanhã, é cansativo. A gente veio para a igreja, sei que acabar logo o culto, porque eu preciso ir embora para descansar. O seu descanso não é aqui. Glória a Deus. Ficar na presença do Senhor é a coisa mais Aleluia. Glória a Deus. Um dia num culto, eu já contei várias vezes aqui, um dia num culto de libertação, por causa de 2 almas que precisavam ter um conselho. Culto tem que ter ordem e decência, mas quando o Espírito Santo de Deus move o ambiente para ele dar livramento, até nós, nós fechamos o olho, era 15 para as 8. O pastor Sérgio pega o microfone com uma saudação, 5 a 6 minutos, né? E nós fechamos o olho, porque tinha eu e minha irmã, e a pastora pegava no pé e dizia: não precisa ficar não cabeça assim, não baixo. Ela nos corrigiu. Quanto mais ela falava, mais eu falava, porque eu queria receber o batismo do Espírito. Aí foi glorificado. E aí, quando o pastor Sérgio, na época ele era presbítero, ele pega o microfone com uma saudação. Eu sei, irmãos, o ambiente mudou. Glória! E era 15 para as 11, nós fechamos o olho e ele começou. Irmãos, ele nem deu, ele pôs uma palavra, não lembro na época onde, mas ele abriu a Bíblia. Mas quando ele pegou, ele baixou o olho, ele só levantou o microfone e o Senhor tomou aquele homem. Irmão, era 15 para as 11, eu sei que quando eu e a irmã olhamos para trás e vimos o horário, irmãos, mas o movimento no meio dos jovens foi tão lindo, possível. E os jovens se abraçaram, e os 2 irmãos se perdoaram, porque tinha uma semana que não conversavam com o outro. E eles se conversaram ali, choraram, e ali eles pediram perdão um para o outro, e nós abrimos o olho quando estava acontecendo o movimento. Estava dando 15 para meia-noite. Eu falei: Jesus, nós vamos aleluia. Mas aí nós sabíamos, né, o que nós tínhamos que fazer, o que nós tínhamos que dar. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, se meu esposo estiver lá em casa, que ele esteja dormindo. Ou que eu chegue primeiro do que eu. Jesus. Irmão, e ali o culto acabou, era 1h da manhã. Glória E a nós Deus. descemos correndo. E ali, quando eu e a Joyce entra lá dentro, nós já deita, 5 minutos foi na entrou. Glória a Deus. Glória! Eita, Deus fiel! Irmãos, e no mesmo dia que nós chegamos, era 1h, 5 horas da tarde, 5 homens, porque foi o pastor, os 2 filhos dele e mais 2 obreiros. Eles estavam indo para outra cidade aqui perto e eles chocam com outro carro e a batida foi muito grande. E os 3 morreram, pai e os 2 filhos. Morreu mais um outro também, não sei se morreram 5, só se morreu. E o cantor só ficou vivo. Irmãos, enquanto a igreja recebe a notícia, irmão, nós só lembrava do livramento que Deus tinha dado. Se aquele culto não movimentasse, decanta de povo, se eles não abrissem o coração a se perdoar, essa hora eles estavam no inferno. Porque a mãe dele chorava no caixão e falava: ontem eles se consertaram, porque tinha uma semana que eles não conversavam. Olha o que Jesus faz. Por causa de uma alma, por causa de uma alma, o Senhor nos faz coisas que nós nem imaginamos que o Senhor faz. Por causa de uma alma,
da sua prova. Firma os teus pés na palavra do Senhor para você vencer todos os obstáculos que vir, mas você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu convido você que não serve ao Senhor, tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Jesus te convida aqui. O Senhor, é Ele que nos escolhe. Não é nós que escolhemos Ele. Ele nos escolhe e Ele está nos chamando. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que precisa reconciliar? Tem alguém que falou assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor falar comigo hoje, eu faço um compromisso com o Senhor.